E aí, meus amores, beleza? Vamos continuar os nossos estudos a respeito das figuras de linguagem, tá? Em primeiro lugar, a gente está indo agora para as figuras de pensamento, tá? Começando com a antítese, vou fazer um paralelo com o paradoxo. Estejam com a apostila em mãos, isso facilita bastante, né? Vocês podem ir acompanhando aí. A antítese vai aproximar termos de sentidos opostos, resumindo, antônimos ou expressões que denotem ideia contrária. Como eu disse, ela vai aproximar, ela vai alternar. Vamos ver aí. Não existiria som se não houvesse silêncio, não haveria luz se não houvesse escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Ó, som, silêncio, luz, escuridão, dia, noite, não, sim. Ideias opostas. Tem uma frase de Legião Urbana, uma música de Legião Urbana, que é estou acordado e todos dormem. São ideias, são ações opostas. Não deixa de ser uma antítese, tá bom? Então, geralmente se quer dar um contraste quando se usa esse recurso. É muito usado no Barroco, por exemplo. Tem um poema de Gregório de Matos que fala isso: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morrem a formosura, em profundas tristezas a alegria. Então, ele fala aí, nasce o sol, é o dia, mas não dura mais que um dia, vem a noite. Então, ideias opostas. Depois da luz, se segue a noite escura, então luz e noite. Escura, né? Seria a ideia contrária. Em tristes sombras, nesse caso interpretamos como feiura, morrem as a formosura, no caso. Em tristes sombras morre a formosura, no caso a beleza. E em profundas tristezas morre a alegria. Então, ideias opostas que se alternam. Não há nenhuma incoerência, o que aí é o contraste, né? As ideias opostas se colocando. Já o paradoxo, ele pega os opostos e junta em uma só ideia, um só conceito, de maneira que, se a gente interpretar o pé da letra, não vai ser coerente. E, de certa forma, isso é a ideia de várias figuras de linguagem, né? Que as figuras de linguagem são um efeito de expressividade. A gente vai interpretar fora do sentido comum, corriqueiro. Normalmente ela vai explorar o sentido conotativo da palavra, o sentido figurado, tá? Então, quando eu digo amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Além da metáfora que a gente tem aí, o amor é ferida, no caso a comparação implícita seria metáfora, eu tenho um paradoxo, né? É ferida que dói e não se sente. Se dói, se a gente sente dor, isso é sentir. Se não sente, não vai ter dor. Então, esse é o princípio, por exemplo, de uma anestesia. Ela tira todo o sentido, você não sente dor. Então, como é que uma ferida pode doer se você não sente? É um paradoxo. Eu não posso interpretar o pé da letra, eu vou ter que ir além. Então é algo que pode parecer sem sentido, o amor é algo tão profundo que a gente não entende. Então eu vou muito mais além na interpretação por causa desse recurso de expressividade, tá? Então bora lá. Antítese, opostos lado a lado se alternam. Paradoxo, eu junto os opostos em uma só ideia, de maneira que perde o sentido se for interpretado ao pé da letra. No mesmo poema de Camões, a gente tem o contentamento descontente. Como é que pode ser um contentamento, uma alegria, descontente, triste? Não tem como se a gente interpretar ao pé da letra. Então isso é um paradoxo. Eufemismo. Com certeza vocês já usaram de alguma forma ou já ouviram algum eufemismo. É basicamente eu pegar uma expressão, uma frase que tem um sentido pesado, né, que é considerado algo forte, que choca, e trago de uma maneira mais leve, mais atenuada. Então, basicamente, é a atenuação de uma mensagem. Por exemplo, em vez de dizer que alguém morreu, eu posso dizer que partiu desta para melhor, que está em outro plano, que repousa ao lado de Deus. Morreu um traficante, uma brilha no céu mais uma estrela. É uma forma leve de dizer que morreu. Como também uma pessoa que enfrentava uma doença durante muito tempo se fala que descansou, né, por causa porque a doença, algumas doenças degenerativas, algumas doenças, enfim, fase terminal, você tem aí um sofrimento muito forte, além do psicológico, né, extremamente abalado, a questão física, a dor mesmo. Então por isso se fala descansou, é um eufemismo. Da mesma forma, quando a mulher vai parir, vai ter um filho, acho que as pessoas acham o parir um tanto quanto forte ou, não sei, deselegante, e aí usa descansar. Ah, fulana descansou, quer dizer que ela já teve o neném.
mas não sabe ela que nunca mais vai descansar na vida. Mas enfim, isso é eufemismo. E aqui a frase que eu tirei de um livro de Machado de Assis, Dom Casmurro, né? Ele já velho contando suas memórias. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Ora, os Campos Santos são terra, é uma área muito grande de terra em que se semeia alguma coisa, é isso? Mas peraí, o único lugar que a gente semeia alguma coisa em relação a pessoas é o cemitério. A gente coloca a pessoa lá dentro da cova e tal. Então a gente tem que interpretar bastante para chegar lá. Geologia é o estudo da Terra. Então, se está estudando a Terra em Campos Santos, o cemitério, quer dizer o que? Estão embaixo da Terra. Então, ele usou um eufemismo, um tanto quanto complexo, né? Porque além de a mensagem ser atenuada, ela foi colocada de uma maneira bem metafórica. Mas é um eufemismo, porque aquela mensagem que era forte foi atenuada. O impacto dela é menor. Né? Então, se eu dissesse, ele mentiu, não, faltou com a verdade, eu não disse a verdade com exatidão. Então, eu estou tentando atenuar uma mensagem que por si só é forte. Existe uma outra figura que só a título de informação, porque nunca é cobrada, ela é uma classificação muito antiga, que é o disfemismo. Que é o seguinte, o eufemismo eu trago uma mensagem de maneira mais leve. O disfemismo pega uma mensagem, uma expressão que é considerada forte, pesada, a mesma coisa do eufemismo. Só que em vez de atenuar, ele trata com desdém, com descaso, com chacota. Por exemplo, se eu digo, fulano morreu, e aí eu digo, foi para um outro plano, partiu desta para melhor, não está mais entre nós, é um eufemismo. Mas se eu digo, bateu as botas, vestiu um paletó de madeira, isso é um disfemismo, porque eu estou tratando uma mensagem que é forte de uma maneira, né, despreocupada, com descaso, na verdade. Então seria isso, o disfemismo é na classificação cobrada. Né? A título de Enem, para falar a verdade, algumas poucas figuras são de fato cobradas. A gente tem a metáfora, a gente pode ter metonímia, a gente tem aí personificação, é uma probabilidade e tal, mas assim, sempre muito focado na interpretação. Né? Não vai exigir tanto o conhecimento da classificação do nome, mas entender aquele recurso. Tá? Já para SSA, já para IFPE, já para concursos em geral, aí com certeza, se está na lista de assuntos, ele vai ser cobrado de uma maneira um pouco mais teórica, mais em cima de classificação. Tá? Beleza, passando aí para a gradação, outra figura de pensamento, em que basicamente eu listo uma série de ideias ou expressões de maneira que gera um aumento de tensão na mensagem, uma diminuição de tensão. Então seria uma gradação ascendente ou decrescente, ou posso dizer crescente ou decrescente. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Tem um poema de Manuel Bandeira que é O Bicho, o nome do poema. Ele diz que, né, o eu lírico fala que viu no pátio, na imundície do pátio, um bicho catando comida entre os detritos, e quando encontrava algo não examinava nem cheirava, engolia com voracidade, tamanha era a fome. E aí ele fala, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. Então aí eu até botei o exemplo errado, não sei no livro, mas no slide está errado. Era na verdade o bicho, a frase dele, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Ora, um cão, considerado o melhor amigo do homem, mas na rua ele vive já uma situação de abandono, geralmente as pessoas ainda param, né, para, se o cachorro for bonitinho e tal, para falar com o cachorro, para alisar algo do tipo. Não era um gato já é um animal um pouco mais distanciado, apesar de ser também um bicho de estimação, né, ele é um gato mais de rua, mais independente. E um rato é um bicho que já traz mais repulsa, né, também pode ser um animal de estimação, mas é muito mais raro. Ele é associado à sujeira, a doenças e tal. Então você tem uma gradação que vai decrescendo, né, a expectativa que a gente tem sobre aquele bicho. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Que bicho é esse que não é nenhum desses três? É algo pior ainda. E ele completa, o bicho, meu Deus, era um homem. Né, para mostrar o quanto o homem estava na situação degradante. Né? Então isso foi uma gradação. Enumerar, listar, sequência de ações, ideias, que vão gerando essa tensão, né, crescente ou decrescente.
É diferente de dizer, ele chegou, entrou em casa, tomou banho, esquentou a comida e comeu. Pronto. São ações que não vão me dar nenhuma ideia de suspense, de tensão, nem nada do tipo. Não houve uma gradação aí. Eu listei ações e pronto. Agora, se eu dissesse, ela chorou, soluçou, gritou e correu, veja que há uma sequência, né, do chorar, que é algo um pouco mais contido, o soluçar, o choro, né, foi tão grande a ponto dela perder o controle da respiração e começar a soluçar. Gritou, que já é uma ação muito mais intensa, na verdade, e depois correu, né, o ápice do desespero. Isso é uma gradação, tá? Nesse caso crescente. Vamos lá para hipérbole. Hipérbole, não confundir, a gente vai ter mais adiante nas figuras de sintaxe o hipérbato. A hipérbole é o exagero de uma ideia. Eu pego uma ideia e levo ao extremo. Se eu digo ele morreu de rir, não quer dizer que ele faleceu. Quer dizer que ele riu muito. Estou morrendo de fome. Não necessariamente quer dizer que eu estou, né, próximo à minha morte por causa da falta de comida. Não. É o exagero da mensagem, a intensificação da mensagem. Se eu digo, ó, rios te correrão pelos olhos, ninguém vai chorar rios, né? No mar, quer que a pessoa forme uma poça de lágrimas, já desidratou, né? Então, quanto mais um rio. Então, é o exagero. Seria basicamente isso a hipérbole, quando há uma ideia extremamente exagerada, basicamente o exagero, né? Tem o exagero ali, eu não vou interpretar ao pé da letra, não realmente saiu um rio dos olhos, foi um exagero, isso é hipérbole. Beleza? É simples assim. Hipérbole, exagero. Só uma coisa. Se eu dissesse, ela chorou muito, 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 mas muito, muito mesmo. Não é necessariamente uma hipérbole. O muito não deixa claro o quanto ela chorou, né? É indefinido, mas ao mesmo tempo fala que foi bastante. Intensificou a ideia. Qualquer pessoa poderia realmente ter chorado muito, 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 mas muito mesmo. Mas chorar rios, aí já é demais. É um exagero que não segue a coerência. Mas claro, a gente vai compreender tranquilamente porque a gente vai ver e vai interpretar como uma intensificação da ideia, um exagero. Vamos lá. Ironia. Vocês provavelmente não conhecem essa figura de linguagem, nunca usaram ironia de jeito nenhum, né? Mas enfim. A ironia, de maneira bem simples, é o contrário do que se diz. Eu afirmo uma coisa e o significado do que eu afirmo é o contrário do que as palavras dizem. Por exemplo, sou o patrão, o dono da empresa, chega lá meu funcionário com 2 horas de atraso, eu olho para a cara dele e digo, muito bem, continue assim, está de parabéns. Tanto pela tonalidade, na entonação da fala, quanto pelo contexto, a gente vê que não é nada bonito, que não tá ótimo, né, que não é para continuar assim. Ou seja, eu disse uma coisa, mas o significado do que eu disse é o contrário. Então, como é que essa ironia vai surgir? Pela entonação da fala. No caso de um texto, vai ser pelo contexto ou pela contradição dos termos. Né? Pelo contexto, o exemplo que eu dei, eu posso interpretar, mesmo se fosse escrito, dava para interpretar pelo contexto, que é a ironia, ou pela contradição de termos. Por exemplo, deixe-me ver... O bichinho, né, mal come, coitado. Parece uma draga. Uma draga, né, é uma máquina usada para sucção de alguma coisa, grandes quantidades, por exemplo, de água. Então, como é que eu digo que é uma draga e mal come? Na verdade é o oposto. Né? Se é uma draga, quer dizer que come muito. Então, pela contradição de falar que é uma draga e dizer que come pouco, eu percebo que há uma ironia aí. Que na verdade a pessoa come muito. É quase que o nordestino. Né? Quando ele quer dizer que sabe alguma coisa, tu sabia que fulano... Não, sei não. Não, não sei não. Sei não. Claro que eu sei. Aí quando vai dizer que sabe alguma coisa, e eu não sei. Então é meio que o contrário, né? Mas enfim. Não é bem isso, mas a ironia de fato é quando no contexto, ou na entonação, ou na contradição, eu tenho o oposto do que se diz. Exemplo, tem uma música aí da grande pensadora contemporânea Nayara Azevedo, né? Bonito, que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Bem, a situação da música é que a mulher encontra
o seu marido com outra em um motel. E aí ela fala dessa forma, bonito, que cena mais linda. Pelo contexto a gente sabe que não é isso que ela quer dizer. Aí quando ela pergunta, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Na verdade ela quer dizer que quer atrapalhar mesmo, né? Que essa é a intenção mesmo, tá bom? Ironia. Tem uma outra frase aí que é de Machado de Assis, um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele passou 15 meses cortejando uma mulher que era cortejada por vários outros homens e adorava pegar dinheiro, né, sem escondido, da sua poupança para dar vários presentes caríssimos para ela. Quando o pai descobriu, cortou a fonte, né, e fechou a fonte e mandou ele para Portugal para estudar, né, direito, acho que em Coimbra. Mas o seguinte, a frase que ele disse, né, que o personagem disse, ele já depois de morto, na verdade, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o personagem morreu e conta suas memórias. Ele diz, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Na verdade, peraí, se ela me amou enquanto durou o dinheiro, enquanto eu tinha dinheiro para comprar presente para ela, quer dizer que ela não me amou. Então, é uma ironia. Ele diz que amou, mas de fato não houve amor, porque ele joga aí o 11 contos de réis. Enquanto durou o dinheiro, ela amou. Prosopopeia, outra figura de pensamento ou personificação, é quando eu atribuo características humanas ou de seres vivos a seres inanimados. Se eu digo as paredes escutam tudo o que eu falo, as paredes em si não escutam, é um ser inanimado, mas claro, tem um significado aí, dá para entender o que eu quero dizer, que há pessoas que ouvem tudo o que eu falo, mesmo elas não estando presentes, ou elas ouvem, ou alguém diz para elas, né? Mas a gente representa isso dizendo que as paredes têm ouvido. O meu amor, deixa eu ver uma coisa, deixa eu tentar criar um exemplo. O meu amor é gentil, é paciente. Peraí, se eu digo que o amor é gentil e paciente, eu estou dizendo que o amor parece que é um ser vivo, um ser com racionalidade, mas não é. Amor é um conceito abstrato, porque lá no substantivo, a classificação do substantivo, denominação de sentimentos, por exemplo, é substantivo abstrato. Então eu atribuí uma característica de ser vivo a um ser inanimado, que é um sentimento. Isso é personificação. Exemplos. Um frio inteligente percorria o jardim. Um frio também é um conceito que não é dotado de racionalidade. E aí eu estou falando que ele é inteligente. Então eu estou dizendo que eu estou personificando, né? Eu estou usando uma prosopopeia. Tem um trecho da música aí também, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Então a lua era dona, como se fosse dona de alguma coisa, ela pedia algo a alguém. Então tanto lua quanto estrela estão personificados, estão sendo relatados como se fossem seres racionais. Elipse e zeugma. Agora a gente entrou nas figuras de sintaxe ou de construção. Elas têm a ver com a estrutura da frase. Elipse e zeugma. A princípio, a maioria dos autores hoje em dia classificam só elipse. Que elipse eu oculto um elemento da frase. Que dá para interpretar, que dá para saber o que é. Né? Existe uma lacuna, mas ela é preenchida pela nossa interpretação, porque o contexto permite ou porque já foi citado. Se eu digo, por exemplo, estamos estudando figuras de linguagem. Quem está estudando? Nós. Mas pelo estamos, pela flexão do verbo, eu já sei que somos nós. Não preciso colocar ali. Eu ocultei, isso é um elipse. Só que existem alguns autores mais antigos e pode haver bancas de concursos que ainda cobrem nessa perspectiva mais antiga. A elipse é a classificação de quando eu omito um termo quando o contexto já me permite interpretar, mesmo que eu não tenha citado. Já a zeugma, para esses autores, é uma subdivisão da elipse. É quando eu oculto um termo porque ele já apareceu antes. Na elipse, o contexto me permite identificar, mesmo que não tenha sido colocado antes. Na zeugma, eu oculto porque já apareceu em alguma frase anterior ou no mesmo período, só que em outra oração. Então seria uma omissão, o ocultamento de um termo que já foi citado. Exemplo, ele vinha cabisbaixo, ela triste. No caso, ela o que triste? Ela vinha triste. Eu não coloquei vinha porque eu já acabei de citar, então zeugma é um tipo específico de elipse. Já no exemplo de elipse, na sala apenas 4 ou 5 convidados, quer dizer que na sala havia
apenas 4 ou 5 convidados, na sala estavam apenas 4 ou 5 convidados. Então, aí eu não precisei citar e não foi citado antes, mas bastou aí colocar a omissão, colocar a vírgula para marcar essa omissão, que dá para interpretar. Então, elipse, ocultei sem ter citado antes, zeugma, a gente oculta tendo citado antes. Assíndeto e polissíndeto estão juntos porque os dois têm a ver com conjunção. O assíndeto é quando eu não uso uma conjunção, sendo que ela era esperada. Por exemplo, quando eu listo elementos de mesmo valor, entre o penúltimo e o último, o normal, o esperado, é que eu coloque uma conjunção aditiva. Por exemplo, vim, vi e venci. Mas não está aí na frase vim, vi, venci. Pronto, não houve o uso dessa conjunção. Então isso é um assíndeto. Outro exemplo, quando eu falo ideias que geram um contraste, uma quebra de expectativa, a gente espera uma conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, contudo. Se eu digo, por exemplo, não estudei para a prova de matemática, vírgula, tirei 10. Veja que entre essas duas ações existe uma quebra de expectativa. Se eu não estudei para a prova, espera-se que eu vá mal, mas eu tirei 10. Então veja, eu precisaria colocar, esperava na verdade colocar, né, se espera que eu coloque, não estudei para a prova de matemática, mas tirei 10. Então nesse caso, eu usaria uma conjunção adversativa, tá bom? Mas quando eu não coloquei, não estudei para a prova, tirei 10, eu tenho um assíndeto. Polissíndeto também tem a ver com conjunção, só que é quando eu repito essas conjunções no início de uma oração ou de um período. Por exemplo, e saber, e crescer, e ser, e haver. Eu tenho uma conjunção aditiva aí, repetida várias vezes. Tem um poema de Drummond, que virou uma música também, por Paulo Diniz, e agora José. E aí, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, esse se várias vezes no início de versos é uma conjunção condicional. Então, é um polissíndeto. Temos o hipérbato. Olha, eu falei lá atrás para não confundir. Hipérbole, exagero. Hipérbato é uma figura de sintaxe em que eu inverto, em que eu mudo a ordem de termos da frase. Exemplo, o hino nacional brasileiro, ouvindo do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Que danada é isso? Não dá para entender direito. Quando a gente coloca numa ordem é que fica mais compreensível. As margens plácidas do Ipiranga, no caso do rio Ipiranga, ouviram o brado heróico de um povo, o brado retumbante de um povo heróico. Quer dizer que as margens do rio ouviram um grito, que é o brado retumbante, de um povo heróico, no caso representado por Dom Pedro. Seria o grito de independência, às margens do rio Ipiranga. Beleza. Então esse hipérbato houve a inversão. Nem sempre o hipérbato gera essa dificuldade de compreensão. Né? Mas, por exemplo, quem já assistiu Star Wars conhece o personagem Yoda, mestre Yoda, aquele bichinho verde pequeno, que fala tudo invertido. A forma como ele fala é basicamente hipérbato, porque ele inverte tudo a ordem das frases. Então, se quiser, procura aí um exemplo de uma frase de Yoda, procura no YouTube um trecho dele falando, você vai ver que ele inverte bastante a ordem das coisas na frase, isso é um hipérbato. O anacoluto é uma figura um pouco complexa de compreender, mas é pouco usada. É usada mais no contexto literário, no sentido de parecer que a pessoa falou algo, começou a viajar e depois falou de outra forma. É o seguinte, resumidamente, é um termo solto na frase, que foi colocado depois, entre aspas, esquecido. Ele foi, sintaticamente, ele passa a não exercer função nenhuma. É como se eu falasse, o Brasil parasse e dissesse, aonde vamos com tanta corrupção? Então o Brasil ia exercer alguma função sintática, ia ser sujeito de um verbo, ia ser alguma coisa. Mas eu acabei deixando o Brasil solto ali, botei uma vírgula e falei outra coisa. Isso é um anacoluto, tá bom? Outro exemplo aí, a vida. Não sei se ela realmente vale alguma coisa. Veja que sintaticamente a vida não é nada. Não teve função nenhuma. Eu tenho um não, adjunto adverbial, sei é o verbo transitivo direto, realmente um adjunto adverbial. Se ela vale alguma coisa, é uma oração substantiva objetiva direta, ela funciona como objeto direto. Então veja, existe toda uma sintaxe aí na oração, na frase, no período. Só que a vida não tem função sintática, ficou solto. Isso é um anacoluto, tá bom? É uma construção basicamente assim. Vai ter uma palavra solta, uma vírgula, e ela foi depois sintaticamente esquecida.
Outro exemplo tem um poema de Vinícius de Moraes, se eu não me engano, não tenho certeza, que é sobre filhos. Ele fala filhos, aí vírgula. A reticências também caberia aí, tá? Filhos, vírgula. Melhor não tê-los. Mas se não tê-los, como não querê-los? Então, a gente tem... O filhos ficou solto na frase. É o anacoluto. Depois a gente passa para outra estrutura, que vai ter sua sintaxe completa, mas o primeiro termo ficou solto, isolado. Anáfora. Anáfora é quando eu repito a mesma expressão ou palavra no início de versos ou frases. No caso de poema, versos. No caso de prosa, pode ser frases, pode ser até no início de orações. Tá? Exemplo, a mesma música de Paulo Diniz, que na verdade a letra é o poema de Drummond e agora José, tem um trecho que diz, se você... Não, perdão, buguei, errei. Pegando esse exemplo de Drummond, bora lá. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. Professor, isso aí é anáfora? Não, porque é a conjunção que eu estou repetindo. Isso vai ser polissíndeto. A anáfora é quando essa palavra que está sendo repetida não é conjunção. Pronto. Se for conjunção, polissíndeto. Qualquer outro tipo de palavra, anáfora. Tem outra música que acho que se não me engano, de Toquinho, eu sei que ele Regina canta, que é pau, é pedra, é o fim do caminho. Esse é. Eu estou repetindo o verbo ser. Então esse é um anáfora. Porque no início de frase eu repeti o mesmo verso. O mesmo verbo, na verdade. Se fosse conjunção, eu chamo de que mesmo? Polissíndeto. Anáfora, qualquer tipo de palavra repetida. De preferência, né, mais de 2 vezes, para poder caracterizar uma repetição, né, que vai servir para algum efeito. Tem também um trecho do poema de Camões, que inclusive foi musicado pela banda Legião Urbana. Né? Ele não foi musicado exatamente, eles pegaram trechos desse poema de Camões, desse soneto de Camões, e completaram com outras coisas. A gente tem, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. O no início de cada verso é uma anáfora, tá bom? Anáfora, repetição de expressão ou palavra no início de versos ou frases. Pleonasmo. Eu já joguei no grupo do WhatsApp um vídeo do Nós na Fita, que é um grupo, uma dupla, na verdade, de humor, o Márcio Smelhen e o Leandro Hassum. Eles tinham uma peça chamada Nós na Fita, e um dos pedaços, um dos trechos dessa peça seria justamente uma fala sobre pleonasmos, que é uma repetição de palavras, na verdade uma repetição de ideias, utilizando palavras ou expressões diferentes. Então a repetição conceitual. Como assim? Ele saiu para fora agora há pouco. Ele saiu já dá a ideia de que ele está fora. Ele foi para fora. E aí, quando eu coloco ele saiu para fora, tanto saiu quanto para fora tem a mesma ideia. Isso é um pleonasmo. Em geral, é considerado para a gramática padrão, pleonasmo vicioso, um erro. Um erro de conceito dentro da gramática padrão, um erro de estrutura. Só que, nas figuras de linguagem, é considerado também um recurso estilístico se for usado propositalmente para provocar algum efeito. Tá bom? Então, por exemplo, tem uma música de Jorge Benjó, que é Jorge Ben, na verdade, não sei, ele mudou tanto de nome artístico, que é Chove Chuva. Ele diz chove chuva, chove sem parar. O chove chuva, se eu estou falando com a chuva, obviamente que quer dizer que vai cair água do céu. A condensação, enfim, esse fenômeno científico já é outra história. Mas resumindo de maneira bem simples, vai cair chuva. E aí eu falo, chove chuva. Ou, por exemplo, choveu uma chuva forte. Choveu, se choveu, obviamente que é uma chuva. Então isso é uma redundância. Ele morreu de morte matada. Se ele morreu, é uma morte. Então houve aí uma repetição de ideia com palavras diferentes. Isso é pleonasmo, tá bom? Beleza. Aí tem um exemplo desse pleonasmo como recurso, para gerar um efeito estilístico. E rir meu riso e derramar meu pranto. Rir meu riso, ora, se eu estou rindo, obviamente que é riso. Então é uma redundância ou pleonasmo. A figura de linguagem é chamada pleonasmo, tá?
Mas um outro nome para isso, se eu não chamar de figura de linguagem, é redundância. É uma repetição de ideias. Por exemplo, tem gente que, quando está tentando encher linguiça na redação, acaba provocando isso. Ó, atualmente, ocorre muito... E na mesma frase coloca nos dias de hoje. Pô, você acabou de falar atualmente. Obviamente é que nos dias de hoje. Então, isso é um pleonasmo. Ou, por exemplo, vi com meus próprios olhos. Não tem como você ver com os olhos de outra pessoa. Se você viu, obviamente, foi com seus próprios olhos. Então, isso é um pleonasmo. Tá bom? Vamos seguindo. Para finalizar, a gente tem essa figura de sintaxe que para a gramática também é considerado um erro gramatical, é um desvio de concordância. A gente está estudando aqui enquanto recurso ou mesmo enquanto explicação desse desvio gramatical. Basicamente é uma concordância, seja verbal, seja nominal, que é feita não com a palavra, que é o normal. Ela é feita com a ideia. Então, por exemplo, a multidão saiu correndo e gritaram bastante. Veja, a multidão é um coletivo de pessoas. Então, inclusive, ó, um exemplo de pleonasmo, se eu falar a multidão de pessoas saiu correndo. Se é multidão, é óbvio que é de pessoa, não existe multidão de vaca, por exemplo. Né? Isso é um pleonasmo. Mas a questão aqui é outra. A multidão saiu correndo, beleza. Apesar de multidão ser coletivo, representar um grupo de pessoas, a concordância verbal e nominal pede que seja feita no singular. Então, a multidão saiu correndo, singular. Terceiro do singular, perfeito. E aí logo depois eu falo gritaram. Peraí, a multidão gritaram? Não, para a gramática é um erro, desvio de concordância. Só que tem uma lógica nessa concordância que eu fiz. Não gramatical, de novo. Para gramática é erro de qualquer jeito. Tá? Mas qual é a lógica? Já que multidão dá uma ideia de várias pessoas, quando eu coloquei gritaram, eu estou pensando nessas várias pessoas. Então eu concordei com a ideia de que são várias pessoas, e não com a palavra multidão. Mas, de novo, para gramática é considerado desvio. É um erro. No Enem, lembrem que vai ter a abordagem de variação linguística, ou seja, na fala, qualquer forma de falar, de se expressar, vai ser correto, vai ser válida. O ideal é adequar ao contexto, ou seja, se você usa essa expressão em um contexto formal, você está inadequado. Se você usa num contexto informal, perfeito. Está dentro do que se espera para essa situação de comunicação, tá bom? Vamos lá para as categorias de silepse, são 3. Silepse de gênero, de número, de pessoa. Como assim, professor? Silepse de gênero. Eu desvio a concordância em relação ao gênero masculino ou feminino, e em vez de concordar com a palavra, eu concordo com a ideia de gênero do indivíduo sobre o qual estou falando. Como assim? Vossa Senhoria. Vossa Senhoria, pronome de tratamento, a concordância nominal deve ser masculino. Como Vossa Senhoria está no singular, masculino, perdão, feminino. Pronome de tratamento é feminino. Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Excelência é feminino. Então, os termos que se ligam a Vossa Senhoria devem ser femininos. Então, Vossa Senhoria parece magoada. Mas aí na frase está magoado. Por quê? Porque quem falou, em vez de concordar com Vossa Senhoria, que é o pronome de tratamento, concordou com a ideia de que a pessoa com quem eu estou falando é homem. Então, concordou com isso. Então, houve uma silepse de gênero, houve um desvio de concordância para concordar com o gênero da pessoa realmente, em vez de concordar com o termo. Silepse de número. Em vez de concordar com a palavra, eu vou concordar com a ideia de que são várias pessoas, por exemplo. Então, corria gente de todos os lados e gritavam. Ó, corria, tá de boa. Porque gente tá no singular, mas representa muitas pessoas. Então, quando coloca lá, gritavam, houve um silepse de número. Eu concordei com a ideia de que são várias pessoas. É um desvio de concordância, lembrando que é erro para gramática, mas é considerado um recurso. E silepse de pessoa, eu concordo com a pessoa da ideia em vez da palavra. Por exemplo, ambos recusamos praticar este ato. Ambos, gramaticalmente, exige que eu concorde na terceira pessoa. Então seria ambos
recusaram praticar este ato. Mas aqui eu coloquei, ambos recusamos. Por quê? Porque eu estou incluído. Eu me incluí, eu estou no meio, então eu vou pensar que somos nós. Então, tá errado para a gramática, mas tem uma lógica. A lógica é, eu concordei com o fato de que eu estou incluído. Mesma coisa que eu falasse, ó, os brasileiros somos perseverantes. É desvio de gramatical, mas teve uma lógica. Por quê? Como eu sou brasileiro também, eu me incluí no verbo. Então, os brasileiros são perseverantes, seria o padrão, mas eu coloquei os brasileiros somos porque eu estou incluído nos brasileiros. Isso é concordância ideológica, tá? É um outro nome para silepse, inclusive, um conceito para silepse, concordância ideológica. Eu concordo com a ideia em vez de concordar com a palavra, tá bom? Então é isso, né? Encerramos a parte de figuras de linguagem, dê uma revisada, qualquer dúvida mandem para mim, façam exercícios, é importantíssimo, e é isso. Até a próxima, bons estudos!